Reis, capítulo 18. Primeira Reis, capítulo 18. Vamos ver alguns versículos selecionados para ganharmos tempo. Isso é extenso. Jesus tem uma palavra ao seu coração nessa noite. 1 Reis 18, a partir do versículo 16, diz assim, tem como título Elias no Monte Carmelo, diz assim a palavra do Senhor. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família de seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Versículo 24. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. Versículo 38. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O versículo. Então Elias ordenou-lhe, prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Som e lá os matou. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Paulo então nos fala a respeito de um momento turbulento na história de Israel, onde Elias vai ao encontro do rei Acabe, o rei de Israel naquele momento, e ele vai propor um desafio. Ele diz para o rei Acabe convocar os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, para que esses profetas fossem até o Monte Carmelo. O Monte Carmelo seria o local do encontro. Cada um iria levantar o seu altar, as suas pedras, a sua lenha e apresentar o seu cordeiro. E o desafio era esse, olha, vocês vão apresentar o altar de vocês e eu o meu. Cada um vai clamar ao seu Deus. Vocês clamam o Deus de vocês, eu clamo ao Senhor. E o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Esse foi o desafio proposto por Elias. O texto que nós lemos, ele começa dizendo que quando Elias vai ao encontro de Acabe, Acabe chama ele de perturbador de Israel. Acabe chama Elias, o profeta do Senhor, o homem de Deus, de perturbador de Israel. Me chama a atenção o fato de que Elias ele era alguém que foi bem visto pela viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta olha para ele e diz, verdadeiramente você é um homem de Deus. Ele era bem visto por Eliseu. Eliseu chama até Elias de meu pai. Você não chama qualquer um de seu pai, você chama alguém que você considera, que você tem algum nível de admiração. Elias era alguém tão de Deus que até no Novo Testamento ele foi confundido com Jesus e confundido com João Batista. Para você ver o tamanho da unção desse homem. Mas aqui Acabe olha para ele e chama, lá vem o meu perturbador de Israel. Por quê? Porque Acabe estava todo errado, todo desconcertado, fazia aquilo que Deus reprova. E eu quero dizer, meus queridos, que para quem está desconcertado, o profeta perturba. Amém. O pregador perturba, o pastor perturba. Por quê? Porque fala aquilo que a pessoa não quer ouvir. E é mais fácil você querer descredibilizar o profeta do que aceitar a mensagem de conselho. Tem pessoas que quando ouvem a mensagem que não vem do homem, vem de Deus, ela começa a atacar quem está pregando. Ah, mas você também não é perfeito. Ah, mas você já errou. Ah, mas você tem um passado. Tudo isso pode ser verdade, mas não anula a essência da mensagem que vem de Deus. Não vem do homem. Então o texto fala que ele ataca Elias, com essas palavras, perturbador de Israel. No outro sentido, Acabe chama ele de perturbador porque Elias orou ao Senhor e criou um problema para Acabe. Elias é o homem de Deus que disse, em um momento anterior, sobre a minha palavra não vai chover. E o céu fechou. Não choveu mais. Isso causou um problema para Acabe. Acabe tinha que gerenciar um país e como é que eu vou gerenciar sem água? E Acabe sabia que a culpa era de Elias. Então, ele também fala nesse sentido, olha, você me perturbou
porque você tem intimidade com esse Deus, com o Deus verdadeiro, né? E você lhe causou esse problema. No versículo 18, Elias disse: eu não tenho perturbado Israel, mas você tem. Você e a sua família abandonaram os mandamentos do Senhor. Qual é a mensagem de Elias aqui? Olha, você está me chamando de perturbador, eu não estou perturbando ninguém, né? Eu sou um profeta, eu trago a palavra, eu trago a verdade. Agora você sim tem perturbado, porque vocês estão desconcertados, vocês estão em pecado. A mensagem de Elias é a seguinte: a palavra de Deus não fere ninguém, o que fere é pecado. Porque o pecado, ele pode ser agradável para a sua carne, para os seus olhos, num breve momento ali, né, de ceder a uma tentação, mas no final ele fala que o salário do pecado é a morte. Então o pecado finge que é seu amigo, mas ele vai te destruir, ele vai te arrasar. A palavra de Deus, ela pode até ser dura, mas ela nos converte, ela nos conserta, ela nos deixa no centro do propósito de Deus. E o texto fala que esses homens eles seguiam Balaíns. Balaín seria uma variação de Baal. Esses demônios têm muitos nomes, né? É que nem a igreja católica. Tem muitos tipos de Marias lá dentro, né? São muitas Nossas Senhoras. A gente até perde o saber de quantas são. Até quem defenda que seria uma só. Baal é do mesmo jeito. Tem vários demônios com o mesmo nome. Baal é um nome que começa a ser citado pela primeira vez no livro de Números. E é citado pela última vez lá em Romanos. Né? Na Bíblia fala de Baal-Zebub, que era o famoso deus de Ecrom. Quando chamam Jesus de Beelzebub, o famoso Beelzebub é uma variação de Baal. Então Baalins, né, quando Elias fala Baalins, ele estaria se referindo a esses demônios aí no qual aquele povo adorava na época. E o texto fala que Elias convoca, né? Começa convocando os 450 profetas de Baal. Baal era considerado o deus da fertilidade, da pecuária, da lavoura, da família, certo? Eles convocam também os profetas de Azerá. Na mitologia cananeia, Azerá seria a esposa de Baal. Baal seria o deus macho. E Azerá seria a deusa, né, fêmea dele, a esposa dele. E o local de encontro seria o Monte Carmelo, que é uma cordilheira próxima do mar Mediterrâneo, com 700 metros de altura. Foi o ponto aí que eles escolheram para esse encontro. Então você imagina todo mundo reunido lá. E aqui nós conseguimos tirar algumas lições, né? A convocação foi os 450 de Baal, os 400 de Azerá e tinha Elias. Olha quantos profetas, né? Profeta de todo jeito. E aplicando isso em nossas vidas, amados, hoje não é diferente. Hoje o que mais tem são os profetas. Tem muitos tipos de profetas, né? Quando você olha para Jeremias capítulo 18, que fala a respeito do barro na mão do oleiro, há estudiosos que dizem que existem mais de 200 tipos de barro. E tem barro que é mais fácil de ser trabalhado, mas tem barro que é mais difícil, porque a qualidade do barro é ruim. Então, às vezes, o oleiro ele pode até se esforçar para fazer um vaso, mas vai ficar difícil, porque aquele barro ele não é bom, não tem uma boa qualidade. O que Deus está nos dizendo? Às vezes, o problema não está em Deus. Deus até quer trabalhar, mas é o barro que é ruim, o barro que não quer se converter, o barro que não cede. E nós temos muitos tipos de profetas, né? Hoje você vê muita gente dizendo assim diz o Senhor, e Deus não falou nada. Né? Gente que não está ouvindo Deus, gente que está brincando com as coisas de Deus, né? Eu creio que tem profeta de Deus, mas infelizmente não são todos, né? Tem muita gente que não tem um conhecimento básico do que é Deus da Bíblia e diz que Deus está falando, fora os espíritos de engano. O diabo ele também se disfarça de anjo de luz. Então aqui havia muitos tipos de profeta. E Deus pergunta para a sua igreja, que tipo de profeta é você? Né? Nós temos aqui o de Baal, o texto fala, profeta de Baal. Se é de Baal, não é de Deus. Então tem gente que a boca não é usada por Deus, é usada por outra coisa. Aqui fala dos de Azerá. Os de Azerá, o texto fala que eram aqueles que se assentavam à mesa com Jezabel. Jezabel aqui é a representação da prostituição, da feitiçaria, de coisas erradas. Nos passa a ideia de um profeta que quer profetizar, mas a vida dele é toda troncha, toda torta, né? E nós temos Elias. Elias, que é o único aqui citado de Deus, é o profeta verdadeiro. Ele que pode estar contra a multidão, mas Deus é com ele. Está falando a verdade. Não fala o que alguém gostaria de ouvir, mas é o que Deus tem a falar.
O texto vai nos dizer, meus queridos, que Acabe aceita, né? Elias faz esse pedido, essa convocação. Olha, rei Acabe, convoca os teus profetas. E Acabe aceita. Ele concorda e decide ir convocar. Nós temos basicamente duas teorias sobre por que Elias aceita. Por que Acabe aceita fazer a convocação a pedido de Elias. A primeira é porque é possível que Acabe temesse Elias, mesmo falando mal dele, temesse ele. A gente sabe, amados, que tem pessoas que são de Deus. Tem pessoas que você olha e pensa assim, olha, eu não me atreveria a falar mal dessa pessoa. Eu não me atreveria a fazer algo contra essa pessoa. Essa pessoa, por mais simples que ela seja, eu vejo claramente uma intimidade de Deus com ela, e eu acho que se eu fizer algo com ela, Deus vai me pegar e o negócio vai ser feito. Né? Então isso é temor. Tem pessoas que você olha, que você conhece, você passa a ter temor. Com fulano não mexo. Né? No outro sentido, há quem entenda que Acabe convoca porque Acabe era uma pessoa interesseira. Perceba que Acabe era alguém que Deus reprovava. Há quem entenda que Davi foi o melhor rei de Israel, já Acabe era o pior rei de Israel. Acabe foi reprovado por Deus. Acabe tinha uma esposa horrível, Jezabel. Acabe permitiu que fossem levantados altares para Baal, púlpitos para Baal. Acabe induziu o povo que era de Deus a fazer adorações a Baal, mas agora ele concorda com Elias. O que nós entendemos? Tem pessoas que são todas erradas, mas quando se trata das bênçãos de Deus, elas querem receber. São pessoas que não querem se converter, mas elas querem as bênçãos de Deus. Eu quero que Deus me abençoe, mas eu não quero nada com Ele. Eu quero que Deus me dê vitória, mas eu não quero me converter. São os amigos do Evangelho. Né? Herodes, quando ele ouvia João Batista pregando, ele vai falar que ele ficava perplexo. Ele não se convertia, mas quando João Batista abria a boca, ele ficava parado, maravilhado, ouvindo aquele homem pregar. Né? Só faltava se converter. Faltava o principal. Diz a palavra de Deus que Elias disse ao povo, versículo 21, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se Baal é Deus, sirvam ele, mas se o Senhor é Deus, sirvam. O povo estava oscilando entre duas opiniões. O povo naquela época estava misturando adoração a Deus com adoração a Baal. Né? O crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Né? Ora eu sirvo a Deus, ora eu faço coisa errada. Né? Ora eu faço algo que Deus se agrada, ora faço algo errado. E tem pessoas que são assim, né? A pessoa ora está na igreja, ela se desvia, ou é crente na igreja, mas no meio de uma família ímpia. Muitos aqui podem ter familiares ímpios, né? Aí tem o outro lado, se solta, né? Começa a compactuar com coisa errada, né? Crente na igreja, mas com os amigos ímpios do trabalho tem outro tipo de comportamento. E Deus está dizendo essa mensagem para nós. Até quando você vai oscilar entre duas opiniões? Ou você serve a Deus ou serve a Baal. Ou você está com o Senhor ou não está. Então, tem pessoas que estão na igreja, mas não se converteram ainda. Né? Tem crente que ainda gosta de superstição, né? Ainda gosta de horóscopo. Né? Eu me converti, mas ainda tenho uma devoção para Maria, como se Maria fosse uma deusa. Maria é uma mulher de Deus, mas só isso. Uma mulher de Deus como vocês. Né? Uma mulher de Deus, assim como Moisés foi um homem de Deus, Davi foi um homem de Deus, creio que morreram e estão no céu. Né? Mas tem que ficar naquele pé no mundo. Né? Oscilando entre duas opiniões. Ora é uma coisa, ora é outra. Ora eu estou na igreja, ora eu não estou mais. Ora eu perdoo, ora eu estou cheio de raiva, não quero perdoar. Ora eu dizimo, ora eu não dizimo. Ora eu creio em Deus, estou com fé. Ora eu estou murmurando, não estou mais crendo em nada. Ora eu sou grato, ora eu estou reclamando. Ei, que crente é você? Deus usa o profeta Elias dizendo, até quando vocês, povo de Deus, vão oscilar? Deus não quer oscilação, firme os pés. Tem uma posição, né? Agarra esse Deus, abraça esse Deus e vai até o fim. Então Elias questiona e o povo fica calado, o povo fica em silêncio, o povo não tem uma resposta. Porque é difícil ser confrontado pela verdade. Né? E o que me chama a atenção, meus queridos, é que quando Elias ele vai ao encontro desses falsos profetas, o nome Elias significa Javé é Deus ou Jeová é Deus, traduzindo, o nome Elias significa o Senhor é Deus. Até o nome de Elias é uma afronta à idolatria, né? Porque o nome de Elias está dizendo, quem é Deus? O Senhor. É o Senhor, não é Baal. Não é José, não é Maria, não é Padre Cícero, não é Cosme e Damião, não é Aparecida, é o Senhor. Ponto.
O nome dele já era uma afronta à idolatria. Qual é o seu nome? Elias. Né? O Senhor é Deus. É o que ele estaria proclamando. Então Elias, versículo 22 diz: sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Amados, isso aqui retrata bem a nossa realidade. Olha quantos estavam defendendo a causa do inimigo. Quantos? Que multidão. Que composição numerosa. E só tinha Elias como homem de Deus. Às vezes, é só você de homem de Deus, de mulher de Deus naquela casa. Só tem você de Deus ali dentro. Só tem você de Deus naquela família. Só tem você de Deus naquele ambiente de trabalho. Só tem você de Deus naquela sala. Parece que a maioria serve ao inimigo. Mas Deus está com você. O texto fala que ele diz assim, né? Sou o único que restou. Restou é resto. Né? Para ter um resto, nós entendemos que antes teve uma quantidade maior. Né? Quando a gente fala de resto, é porque teve uma quantidade maior. Né? Um prato de comida, né? Foi quase todo ingerido, sobrou só um resto. Ele fala, sou o único que restou. Nos passa a mensagem que teve outros, teve um volume anterior a ele. Então havia outros profetas. Mas é possível que eles tivessem desviado, se corrompido. E a vida assim, amados. Quem aqui não conhece alguém que um dia servia a Deus e não está mais servindo? Quantos pregadores que pregaram não pregam mais? Cantavam na igreja, não estão lá no mundo. Pulava aqui dentro, agora pula lá fora. Né? Aí você abre a boca e diz, como Elias, sou o único que restou. Né? São os que estão ficando. Muitos já não estão mais. É um só homem enfrentando toda essa multidão. E eu quero dizer que não importa, porque um mais Deus é maioria. A maioria está do seu lado, Deus está do seu lado. Não olhe para a multidão, amados. Tem pessoas que se atormentam com a multidão. Mais importante não é estar na multidão, até porque a multidão passa pela porta larga. Né? O mais importante é estar com o Senhor. Isaías disse, Deus é por nós, quem será contra nós? Deus era com Elias, quem poderia ser contra ele? Versículo 24, Elias disse, vocês invocarão e eu invocarei. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Aqui novamente eu quero chamar a atenção da igreja. Elias diz o seguinte, o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Por que fogo? Elias não poderia dizer o Deus que responder por meio da água? Afinal, não era água que o povo estava precisando? O tempo estava fechado, não chovia fazia anos, né? A água era o que o povo queria, necessitava, ansiava, era um milagre que eles queriam. Era a vitória. A gente não valoriza a água porque a gente tem água em abundância. Agora, quando fica sem água, você vê como fica difícil uma vida sem água, né? Como é que toma banho, como é que faz comida, como é que lava roupa, né? A água é essencial. Entendem, meus queridos, que a água era o que o povo queria, milagre. Mas a direção foi o Deus que responder por meio do fogo. Por que fogo? O propósito ali era apresentar um altar. E quando eles apresentavam o altar no Antigo Testamento, né, você preparava o altar, colocava a lenha, colocava o cordeiro, né, o holocausto, apresentava para Deus. Né? O holocausto a Deus, uma oferta a Deus. Uma oferta por gratidão, por adoração, por perdão. Né? Deus aqui, né, o meu holocausto para ti. Para você confirmar, concordar esse holocausto, você tinha que tocar fogo. Né? Quando você queimava, né, se consumia, significa, né, virou fumaça, subiu, Deus está recebendo. Deus recebeu. Então o propósito do holocausto, primeiramente, seria perdão. Já fazia holocaustos, né, pelos seus filhos, pedindo perdão por eles. Né? Noé fez holocausto, Abel fez holocausto, Davi, Salomão, vários na Bíblia. Então ele diz, o Deus que responder por meio do fogo. O que ele está dizendo? Primeiro, tem que haver perdão nessa terra. Tem que haver arrependimento. Depois é que vai vir água. Depois que vai vir milagre, vitória. Primeiro tem que ter arrependimento na sua vida. Conserta a tua vida. Seja aceito por Deus, aprovado por Deus. Depois você pensa em vitória. Depois você pensa em milagre, em chave, não o contrário. Deixa que a primeira vitória, mas não quer se consertar com Deus. O texto fala no versículo 26 que os falsos profetas, eles pegaram o novilho, e me chama a atenção o fato de que eles clamaram, eles gritaram, eles dançaram em volta do altar. Olha só, os profetas de Baal, eles clamaram, gritaram, dançaram em volta do altar, mas não teve resposta. O fogo não desceu. Aqui nós vemos uma crítica
ao falso pentecostalismo. Quero começar dizendo que eu creio no poder de Deus. Amém? Eu creio no poder de Deus, eu sei que Deus usa. Né? Tem gente que é de Deus, eu creio em visão, revelação, profecia, ministração. Eu creio, os dons são bíblicos. Mas eu não estou falando daquilo que é verdadeiro, estou falando daquilo que é falso. E tem muita falsidade no meio do povo que se diz ser de Deus. Muita banalização do Evangelho ou do próprio poder de Deus. Aqui é uma crítica ao falso pentecostalismo. O texto fala que eles clamaram, gritaram, dançaram, mas o fogo não desceu. Eu vou aplicar isso em nossas vidas. Tem muita gente gritando, dançando ao redor do altar, clamando, mas não tem fogo descendo. Não tem resposta, porque Deus não está nesse negócio. Os falsos profetas fizeram tudo isso e não teve resposta, porque Deus não estava nesse negócio. Tem gente fazendo um monte de coisa e Deus não está nesse negócio. Deus está longe disso. Perceba que eram 450, mas na frente eu vou explicar por que eu acredito que os de Azerá não foram, apesar de terem sido convocados. Mas certamente os 450 de Baal estavam presentes. Você já imaginou 450 homens gritando? Será que tinha barulho? E eles estavam sozinhos. Eles gritaram, mas não houve resposta, o fogo não desceu, não teve poder. Por quê? Porque barulho não faz poder. Poder faz barulho. Barulho não faz poder. Se Deus manifestar o seu poder, naturalmente vai ter barulho. Alguém vai falar línguas estranhas, alguém vai glorificar, alguém vai rir, alguém vai chorar. Mas não é barulho que traz poder. Tem gente que tem barulho, mas não tem poder. É só algo externo, é só algo estético. É só algo para o homem ver, mas Deus não está nisso. O fogo de Deus não está descendo. Deus não está recebendo. Deus não está aprovando. E ali o texto fala que Elias zomba dos profetas de Baal. Né? Ele começa a ridicularizar os profetas de Baal. E aqui é um prenúncio do que Deus vai fazer. Porque lá no livro de Salmos fala que Deus rirá dos ímpios. Aí ele fala nos Salmos que Deus vai ridicularizar os ímpios. Né? E por que Baal está zombando? Perdão, por que Elias está zombando dos profetas de Baal? Porque eles adoram Baal. Eles adoram o demônio. Eles adoram um ser criado, uma criatura. Se é que existe isso. E de fato, amados, você ser idólatra, a prática da idolatria é algo ridículo. É algo que alguém pode não gostar de ouvir, mas é um fato, é ridículo você adorar um ser que foi esculpido pelo homem. A Bíblia fala, Jeremias fala, torne-se como eles, aqueles que o fazem. Você adorar gesso, pedaços de madeira, de ouro, né? Você se reunir num grupo de pessoas que carregam uma imagem. Amados, o nosso Deus é que te carrega. O nosso Deus não precisa ser carregado. Ele é todo poderoso, Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou. Ele vive. Ele está no trono. Ele não é só poderoso, Ele é todo poderoso. Então você adorar qualquer coisa que não seja o todo poderoso é algo ridículo. E por isso aqui Elias está zombando. E ele começa a falar das supostas faltas de qualidades que Baal teria. Né? Versículo é o versículo 27. Olha o que Elias fala. Eu vou ler aqui, meus amados. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe não está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Tirou onda. Né? Analisando esse tal Baal com o nosso Deus, ele fala assim, ó, gritem mais alto. Talvez esse Deus precisa gritar mais alto para ele ouvir, não é o nosso Deus. A Bíblia fala que quando você não consegue clamar, o Espírito de Deus intercede por você com os gemidos inexprimíveis. A Bíblia fala que quando Ana entra no templo, e a Bíblia fala que ela abre os seus lábios, mas não tem som. É por isso que Eli, estou falando de Elias, né? Pode confundir. O sacerdote Eli olha para Ana e zomba, né? A parte do vinho, mulher, está embriagada, porque ele não escutou o que ela disse, né? A Bíblia fala que ela mexia os lábios, ela era uma mulher estéril, né? Queria ser mãe, queria ter um bebê, ela está clamando por isso. Então ela mexe os lábios, mas não escutava som. Eli, que era o pastor, não ouviu, mas Deus no trono ouviu a oração daquela mulher. Veja a diferença entre Baal e Deus, né? Deus, ele ouve qualquer coisa. Quem sabe Baal não esteja ocupado, disse Elias. O dele está ocupado, o seu Deus está disponível. Você pode clamar.
Você pode estar lavando louça falando com Deus. Você pode estar indo para o trabalho falando com Deus. Você pode falar com Deus na igreja. Você pode fechar a porta do teu quarto e Deus ele vai te escutar. Aí aqui fala, quem sabe ele não está viajando, só se for o Deus dele. Porque o nosso Deus, para você ir para um lugar, você tem que viajar. Né? Vou viajar para tal lugar. Mas o nosso Deus, ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. O dele pode estar dormindo. Mas a Bíblia fala que o guarda de Israel não dorme. Nem todos aquele jeito nem pisca. Ele nem fica com sono assim, caindo. Não é quando fica cansado demais, né? Nem isso ele faz. Ele está alerta, vigilante. E quando Elias zomba de Baal, isso também é uma evidência que Baal não era Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, de Deus não se zomba. Então se Elias está zombando, é porque esse não é Deus. É um falso Deus. É um ser mentiroso. E Elias também diz isso porque é possível, segundo estudiosos, que Elias conheceria a mitologia cananeia, e na mitologia mentirosa deles fala que Baal ele morria durante uma época, morto pelo deus Mote, e depois na época das chuvas ele ressuscitava. Então ele estava dizendo, o Deus de vocês é fraco, e vocês acreditam no Deus fraco. Diz a palavra de Deus no versículo 28, que os profetas de Baal começaram a se ferir com espadas e lanças, até sangrarem. No primeiro sentido, isso pode ser um fruto de aborrecimento. Tem pessoas que quando estão com raiva, eles podiam estar com raiva, né? Porque eles estavam clamando, e o Deus deles não tinha ouvido. Tem gente que quando está com raiva, começa a se cortar, né? A gente sabe de pessoas depressivas, né? Jovens, né? Adolescentes se cortam, né? Para chamar a atenção. Tem gente que quando está com raiva, né? Dá murro na parede, machuca a mão, né? Quando está com raiva, agride fisicamente das pessoas. Quando está com raiva, agride verbalmente das pessoas, né? É possível que esses cortes, né? Eles começaram a se cortar como um fruto de aborrecimento. Estou com raiva, vou cortar, né? Num outro sentido, perceba que o propósito foi, vocês vão levantar um altar, cada um vai levantar o seu altar e vai oferecer um cordeiro, um holocausto. Só que eles pegaram o cordeiro deles, cortaram, né, como tinha que ser feito, e não teve resposta, né? Quando você corta um animal ou o cordeiro, o sangue não vai descer, né? Não tem que ter derramamento de sangue. Cortei o cordeiro, derramei o sangue, mas não está aceitando. Baal não está aceitando. Então eles passaram a se cortar, como se dissesse, olha, já que o senhor Baal, né, não aceitou o sangue do cordeiro, aceita o meu. Talvez fosse nesse sentido. E aqui tem uma mensagem bíblica para nós. Tem uma mensagem cristocêntrica. Eles cortaram o cordeiro e o tal Deus não aceitou. Aí eles foram se cortar. O sangue do cordeiro, Deus lá não aceitou. Então eles foram derramar o seu próprio sangue. Entenda uma coisa. Se o sangue do cordeiro não for aceito, não é o teu sangue que vai resolver. Perceba que se eu e você morresse por nosso pecado, não adiantaria de nada, porque nós somos pecadores. O único que foi aceito foi o sangue do cordeiro, Jesus de Nazaré. Jesus estava passando e João Batista disse, este é o Cordeiro de Deus, que limpa o pecado do mundo. Por isso Jesus morreu por mim e por você, porque era o único cordeiro que Deus aceitaria. Deus aceitou o cordeiro, glória a Deus, porque eu e você ele não iria aceitar nunca. Na Ásia, no Japão, na China, eles têm o costume de se matar quando eles são pegos em corrupção. Ah, se isso ocorresse no Brasil, né? Não faltava, exatamente. Ia ficar um número bem restrito. Mas entenda, amados, que isso não resolve. Aqui diz que Judas ele tira a própria vida tentando, né, pedir desculpas. Olha, eu traí Jesus, eu vou me matar. Mas não resolveria. Ele não entendeu o Evangelho. Eu não quis entender. Somente o sangue de Jesus para nos perdoar. O nosso sangue não resolveria, porque ninguém é justo. Todo mundo é pecador. Todo mundo nasceu, né, de pecado. Somente Ele poderia resolver. Então eles se cortaram. E pela lei hebraica era errado. É pecado se cortar. Certo? O que eles tinham não era que cortar a carne. O que eles tinham era que cortar o pecado. É isso que tem que ser cortado. Quer que Deus te dê resposta? Quer que Deus te ouça? Corte o pecado da sua vida. Não se corte, né? Corte o pecado. O texto vai nos dizer, passou do meio-dia, começaram a entrar em transe, né? Mas era só isso, não era de Deus. E o texto chegou no momento de Elias, né? Ter o seu momento de oferecer o seu altar. Elias, ele preparou o próprio altar, diz a Bíblia, lá no versículo 30. Ele não pegou os outros altares que haviam sido usados para Baal. Tem uma mensagem nisso, né? Altares que anteriormente haviam sido utilizados por Baal, Elias não quis. Elias preparou o próprio altar. Como é que eu vou preparar um altar para Deus e vou pegar algo que foi usado para o mundo?
É uma mensagem para as igrejas. Tem igrejas que estão pegando coisas do mundo e oferecendo para Deus, né? Carnaval gospel, festa junina gospel, né? Tem gente que chama até de festa jesuína. Misturaram o nome Jesus com junina, que absurdo, né? Tem trio de carnaval gospel, tem rave gospel, né? Que são aquelas discotecas, boates feitas para crentes se conhecerem. Daqui a pouco vai ter um inferno gospel também, né? Porque estão pegando as coisas lá de fora e colocando aqui de dentro. Deus não quer algo de fora, mas Ele quer aquilo que é dele. Não, cuidado com as novidades, né? Quando a Arca da Aliança deu errado, né? Estavam transportando a Arca da Aliança, todo mundo conhece o texto, né? O boi transportando a arca, ele tropeçou, meio que ia cair, usar, colocou a mão, morreu, né? Por que deu errado, amados? Porque pelos ensinamentos bíblicos, a Arca da Aliança tinha que ser transportada nos ombros de sacerdotes, pastores. Mas eles não quiseram fazer isso. Talvez estivesse com preguiça. Aí transportaram a Arca da Aliança num carroção novo de boi. Quiseram fazer algo novo, não era o que Deus queria. Cuidado com novidade. Tem coisa que é antiga, mas é de Deus. Céus e terra passarão, mas a palavra não vai passar. Então nós temos que nos apegar àquilo que vem do Senhor, amados. Diz a palavra de Deus, versículo 34, vou correr por causa do tempo. Elias agora chegou o momento de Elias apresentar o seu holocausto a Deus. E Elias fez algo que nos chama a atenção. Elias disse: tragam jarras de água e joguem em cima do meu holocausto. Aí os servos foram lá e trouxeram. Elias repete isso de novo: tragam mais jarra de água e joguem em cima. Se não bastasse isso, Elias repete pela terceira vez, né? Tragam mais água e joguem em cima do meu holocausto. Foi tanta água que começou a fazer uma valeta ao redor, né? Se você joga muita água, não fica ali, né, tudo esparramado, né? Era tanta água que o altar não conseguiu sustentar. A água teve que descer, que é natural, né? E ficou ao redor do holocausto. Ao todo, 12 jarras de água foram derramadas sobre o holocausto. Por que isso? Primeiro, há quem entenda que foi uma continuidade da zombaria que Elias estava promovendo em relação aos adversários. A mensagem é: olha, o altar de vocês estava seco e vocês não conseguiram nada. O meu altar está encharcado e eu vou conseguir. Qual é a mensagem? Vocês, no mais fácil, não conseguiram. Eu, no meu momento mais difícil, eu vou conseguir. Deus está dizendo para a sua igreja: talvez você esteja vencendo o momento mais difícil da sua vida, mas é no momento difícil que vai ter resposta de Deus. Segundo, o texto vai nos dizer, meus queridos, que ali ele poderia estar evidenciando o poder de Deus. Amados, descer fogo e consumir já era poder de Deus. Agora, fogo queimar algo cheio de água é mais poder de Deus ainda, né? É Deus sendo mais glorificado, mais exaltado. E terceiro seria para evitar suspeitas de sabotagem. A gente sabe que tem muitos incrédulos no nosso meio, né? Não acreditam, né? Quem aqui nunca soube de testemunho de alguém que estava com câncer e de repente o médico fez o exame e não tem mais, né? A pessoa mostra o exame antigo, o exame novo, né? Gente que já foi a óbito, o próprio médico que nem era cristão falou: olha, eu diagnostiquei que estava morto, mas de repente voltou à vida, é um milagre. Mas tem gente que não crê, né? Diz que é sempre mentira, que o médico está mentindo, alguém foi pago. Tem gente que não crê. Então é possível que ele tenha mandado jogar muita água, como se dissesse: olha, vocês não vão dizer que tem algum líquido inflamável, um querosene, uma gasolina para ajudar, não, né? Efeitos especiais. Hoje seria mais difícil o povo querer, amados. Porque hoje tem a televisão, tem a internet, tem os efeitos, né? Hoje é mais difícil do povo crer, né? A iniquidade esfriando o coração do homem. Mas naquela época, há quem entenda que foi por causa disso. Diz a palavra de Deus, amados, que o fogo desceu. Ele clamou e Deus trouxe resposta. Você vai clamar e Deus vai dar resposta. Aleluia! O fogo de Deus vai descer. Olhando pelo lado científico, o fogo era para se apagar ao encontrar com a água. Mas o texto fala que o fogo desceu, consumiu a lenha, consumiu o holocausto, queimou as pedras e ainda lambeu a água da valeta. Deus, a tradução fala que evaporou, amados. Não era para isso acontecer do ponto de vista científico, porque o fogo em contato com a água, o que prevalece é a água. Mas quando se trata do poder de Deus, Deus inverte as coisas. 3 jovens entraram na fornalha, era para se queimar e morrer. O soldado que lançou aqueles 3 jovens na fornalha morreu só de jogar eles na porta da fornalha. Mas os 3 caras estavam vivos passeando com um 4º homem. O machado de Eliseu afundou. E
isso é científico. Mas quando ele jogou o galho, fez uma oração, flutuou, não era para isso ter acontecido, é poder de Deus. Pedro andou sobre as águas. Nós sabemos, não tem como uma pessoa andar sobre as águas, porque o nosso corpo é mais pesado, é mais denso, afunda. Mas Pedro andou sobre as águas quando Jesus deu a ordem, vem até mim, né? Então o poder de Deus inverte as coisas. 450 homens clamaram e não aconteceu nada. Um homem fez uma oração de uns 3 versículos. Olha que oração simples, rápida. E teve resposta. Um homem clamou e houve resposta. Por quê? A oração do justo pode e muito em seus efeitos. Olha os efeitos da oração do justo. Quando todo o povo viu isso, o povo caiu por terra clamando: o Senhor é Deus. Todos tiveram que reconhecer que o Senhor é Deus. Versículo 40, é o último versículo, a gente vai finalizar aqui. Elias mandou prender e matar os falsos profetas. Amado, essa parte aqui não se prega muito, porque o povo gosta mais da parte da vitória, né, da resposta. Mas eu entendo que o texto todo deva ser pregado. Elias mandou prender e matar os profetas, né? Desçam ao riacho de Quisson, e isso aconteceu. Esse é o final dos profetas da mentira. Esse é o final dos falsos profetas. Tem muita gente pregando mentira hoje, pregando para massagear o ego, pregando para ver a igreja cheia. Não se prega mais santidade, não se prega mais arrebatamento, não se prega que Jesus está voltando, não se prega juízo final, não se prega mais pecado. Só prega, né, uma parte pequena da palavra. E eles vão ser cobrados. Esse é o final dos falsos profetas, dos coaches, né? Que enchem multidões para ouvi-los, né? Porque ele massageia, né, o ego das pessoas. O texto fala, amados, que eles tinham dançado para Baal e agora morreram. Não dançaram para Baal? Quantos estão dançando para Satanás lá fora, nas festas mundanas? Esse é o final deles. Aqui fala que eles estavam até dançando ao redor do altar. Cuidado, para você não estar próximo do altar e no final da sua vida você perecer. Porque não adianta estar próximo do altar e não se converter. Está próximo de Deus, mas não se converteu a esse Deus. O texto fala que eles viram o poder de Deus, porque os falsos profetas viram o fogo descer, viram o milagre, mas morreram. Isso aqui, meus queridos, é um prelúdio do dia do juízo. No dia do juízo, os ateus que não criam, os ímpios, os macumbeiros, os feiticeiros, os mentirosos, idólatras, prostitutos, beberrões, eles vão ver o poder de Deus. Eu fico imaginando eles vendo aqueles anjos poderosos, sabe, aquela coisa linda, incrível. Você vendo dizendo: meu Deus, eu estava errado, eu acreditei em bobagem, eu desperdicei minha vida. Aí eles vão ver que Deus é Deus e ainda assim vão perecer. É Deus dizendo: olha, eu vou deixar só você ver que você estava errado. Olha eu aqui, ó. Olha o Deus dos crentes aqui. Viu, né? Agora desce. Porque o lugar que cabe a vocês é o lago de fogo que arde com enxofre. Porque isso aconteceu com os falsos profetas. Tiveram o privilégio de ver um milagre, mas não criam no Deus do milagre, né? Até ver o poder de Deus, estavam lá nos seus ensinamentos errados. E por que isso, amados? Porque no Antigo Testamento Deus mandava matar quem ensinasse idolatria. Era um pecado tão grave. Se não for o mais grave da Bíblia, é um dos mais graves, certamente, idolatria. A gente está repleta de casos, né, do povo adorando outros deuses, né? Adorava outro Deus, voltava. Adorava outro Deus, voltava. Sempre essa novelinha, né, de deixar o Deus de Israel para ir para outros deuses. É algo extremamente sério. Ai daqueles, amados, que desviam o povo do caminho do Senhor. Jesus falou que é melhor você amarrar uma pedra no seu pescoço e se lançar no abismo do que você fazer tropeçar um dos pequeninos. E quando você ensina ensinamentos errados, idólatras, coisas erradas, você está afastando o povo do verdadeiro Deus, do único Deus todo-poderoso, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele se pergunta: estavam todos presentes, amados? Eu acredito que não. Lá no começo do texto, houve uma convocação para os 450 profetas de Baal comparecerem no Monte Carmelo e também os 400 de Azerá. Porém, aqui no final, do meio para o final, você vê duas coisas. Elias convoca os de Baal para fazer um holocausto. Por que ele não convocou os de Azerá também? Entendo eu, porque ele não convocou, porque não estavam. Né? Porque a convocação foi para todos. Só que quando chamou os de Baal e de Azerá, os de Baal aceitaram o convite e foram. Creio eu que os de Azerá ouviram o convite e não foram, por isso não estavam sendo citados depois. No final, quem é que morre? Ele só manda matar os de Baal. Ele não manda matar os de Azerá, que também são idólatras, né? Então acredito eu que só os de Baal compareceram. Eu quero finalizar essa mensagem resumindo, dizendo que
Os falsos mentiram, dançaram, viveram uma ilusão, maltrataram o corpo e no final não escaparam do juízo. Isaías 53 fala, né, não há quem possa escapar das minhas mãos. A mensagem aqui é a seguinte, amados. Esses profetas de Baal passaram muito tempo, né, porque Elias só foi pegar a oportunidade de orar a Deus das 3 horas da tarde em diante, certo? Então, os de Baal tiveram a manhã toda, o meio-dia e metade da tarde não conseguiram. Tiveram muito tempo para fazer o que é certo, só fizeram coisa errada. Então, você pode passar muito tempo servindo a Satanás, mas no final a conta chega. Essa mensagem não pode ser pregada sem esse final. Você pode dedicar muito tempo da sua vida ao Deus errado, mas no final vai ter prestação de contas. Não fica por isso mesmo. Entenda que só o Senhor é Deus. Apenas o Senhor é Deus. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Deus. O processo é idolatria, acaba com a pessoa, faz profeta, acaba com a pessoa, nós vem adorar somente o Deus, dançar diante de Deus, zombaria, Deus do altar, zombaria, Deus castiga. E nós temos que tomar o cuidado, ver aqui nós estamos cínicos, para não se criar mal. E às vezes nós temos muito medo de que alguém mesmo, crente da igreja, às vezes no aperto, eles confiam em Deus, porque eu não pensei aqui, nós temos que criar em Deus, o filho daí vai pensar, está tão apressado com o que ele quer, e vem procurar Deus, procura um gatimbozeiro, procura um macumbeiro, e acha que está salvação do mundo. Mas é a enviar desse Deus verdadeiro. Um pastor disse assim, seguindo muitas coisas, seguindo Dionésico, seguindo coisas, dançando a gente, nós vimos, assim, por exemplo, eles que pregam essas facilidades, eles é para atrair um jovem, pastor pregando de bermuda, pregando de camiseta, por que é essas coisas assim? É para atrair um jovem. Nós temos que atrair o jovem para a verdade, para mostrar o que é certo e errado, não atrair o jovem para nos dar, Jesus está